Pode abraçar o irmão de trás, da frente, do lado, do outro lado. Bom, irmãos, eu queria começar esse culto contando uma experiência. Hoje nós fomos lá no abrigo. Foi, acho que, a primeira vez assim que oficialmente nós fomos lá. Foi algo bem simples, até talvez quem gosta um pouquinho mais de algo estruturado vê que está meio bagunçado, mas eu creio que Deus vai nos dando estratégia. Uma das coisas que a gente precisa fazer é dividir em faixas etárias, né? E com o tempo nós vamos trazendo alguns testemunhos, e quem quiser visitar, né, está bem-vindo. Também tinha a equipe do pastor Marcelo com a gente, na verdade foram 2 representantes, porque eles têm culto na parte da manhã, mas na medida do possível a gente vai trabalhar em parceria com eles. E eu acho que, assim, eu tentei incentivar algumas pessoas a compartilharem aqui, né? Vai ou não vai? Não vai? Ó, a igreja quer saber um pouquinho. Não? Acho que não. Kiki quer compartilhar alguma coisa aqui? Ninguém vai compartilhar? Salva aí, amor. Aê, glória a Deus. A Thaís estava escalada, ela vai ser a próxima, tá? Ó, lembrem ela aí disso. Boa tarde. Então, hoje a gente foi lá na casa, que não é mais casa, né? Saica, né? Que a gente vai chamar de abrigo, mas tem algumas crianças. E desde da outra vez que a gente foi lá, tem crianças diferentes, né? Eu fiquei sabendo que algumas foram adotadas, né? Graças a Deus. E as crianças que hoje a gente ficou pouco tempo lá, 1 hora e pouquinho, quase 2 horas. 2 horas, mais ou menos, e a gente fez dobradura com elas, né? E foi bem legal. As crianças, até a maioria participou, né? Participaram, gostaram das brincadeiras. Eles brincaram de avião depois. Foi bem gostoso. A gente, não sei se o Ju já tinha comentado, a gente está lá mais para doar nosso tempo, né? A gente não tá, por enquanto, a gente não vai falar de Bíblia, não vai falar de Jesus ainda. Mas com nossa presença, né, a gente quer levar o amor de Deus para elas e atenção para as crianças, né, e adolescentes. Então, a gente está começando ainda, acho que a gente tem que ainda organizar um pouquinho mais. Ainda a gente já começa, a gente não tem experiência, né? Então, eu cheguei um pouquinho perdida, a gente não sabia, chega lá não sabe muito como começar, mas daí a gente fez as dobraduras para quebrar o gelo. E a gente incentiva quem quiser vir, né, pode vir. Acho que as crianças são muito carentes, né? Elas sempre saem abraçando todo mundo, né? Todas as crianças saem. Nossa, tem uma criança que ela abraça muito forte, né? Eu acho que dá até uma dorzinha de sair assim, né? E elas precisam muito de carinho e atenção, né? Então, quem puder ir, nas próximas vezes a gente né? A gente tem todo mês a gente quer visitar as crianças e a gente está e ajudar a ter ideias também, né? Essa semana foi dobradura, na próxima vez a gente quer talvez fazer alguma coisa com papel mais fácil, né? E todos são bem-vindos a participar. É muito bom, né? Dar amor, acho que as crianças é muito mais simples do que parece, né? Assim, a gente não precisa preparar muita coisa assim não tem muitas habilidades, está disposto, na verdade, né? Então, vamos lá, quem quiser vir. Valeu. Glória a Deus. Enquanto as meninas e também alguns meninos estavam lá fazendo os aviõezinhos e tal, eu vi que tinha um rapaz que eu não conhecia da vez passada. Só que ele é um rapaz mesmo, ele é grandão, maior que eu, forte, assim, um rapaz negro, assim, né? Até no começo ele parecia meio acanhado de falar, de conversar. E eu fui tentar entender um pouquinho a história dele, por que ele estava lá, quantos anos ele tinha. E ele tem 17 anos. Aí, pelo que eu me lembro, a Marilis falou que até os 17 eles podem ficar lá. Depois disso, já não é mais a casa para eles. E, de fato, destoa muito do restante, né? No final, teve um pega lá dele com mais um mais novinho. Aí eu falei, mano, você derruba eu e mais um tio junto, você quer pegar esse moleque aí, né? Deixa ele. E ele é um cara bem revoltado. Ele falou que morava na Praça da Sé. Ele usava crack. E ele chegou até a falar que ele... como é que eu falo? Teve um ato de violência contra uma professora. Então, o moleque era um terror, assim. E aí eu conversei com ele, fui conversando. Aí ele falou que gostava de tocar louvor, que tocava sanfona, tocava violão. E aí foi uma forma de tentar me aproximar. E ele falou que ele estava cuspindo sangue, né? Então, acho que já é um efeito do crack, é um efeito dessa vida que ele tem levado por um tempo. A gente não sabe
a origem dele, o que aconteceu com os pais. Eu sei que a mãe mora em Osasco, está doente, e o pai está na Bahia. Então, assim, essa é uma história. Imagina as outras histórias como são, né? Então, eu acho que a gente vai lá, com certeza, levar o amor de Deus. Eu fiquei com muita vontade de orar por ele, de falar de Jesus, né? Só que como a proposta é a gente conseguir entrar lá primeiro, não dá para a gente ter essa abordagem, porque se algum deles acaba levando para a diretoria, ela pode fechar, porque a gente não sabe a reação, não sabe nem o que ele vai falar do que a gente falou com ele. Então, tem que ir com uma certa delicadeza, não que a gente queira omitir, pelo contrário. A gente deixou bem claro para a Marílis que a gente é um grupo cristão, que a gente quer levar o amor de Jesus, porque a gente foi impactado pelo amor de Jesus, que a gente não tem experiência, a gente quer aprender, e, de fato, as crianças ensinam muito a gente. Então, é um projeto legal, um projeto interessante. Eu acho que é o começo de uma coisa que Deus quer fazer, e eu sei que muitas pessoas vão aderir, vão participar, e a gente vai crescer junto, a gente vai aprender com as crianças. No Brasil tem uma modalidade que não é você adotar a criança, mas chama apadrinhamento afetivo, então você pode pegar a criança e passar, acho que é uma tarde com ela. A gente pode ver isso com a Marílis profundamente, como é que vai ser, como é que vai funcionar na prática. Mas eu estava no almoço com a Isa e a gente estava conversando, né? 2 adolescentes que tocaram o nosso coração, que a gente queria acompanhar. Porque as crianças é muito fácil, elas são muito dóceis, elas vêm, abraçam, né? De vez em quando tem uma briguinha, que é normal. Se você for ver no final do culto, tem aqui as nossas crianças também, né? Mas esses adolescentes, eles já estão ligados que, ninguém me quer, eu não tenho família, eu não sei o que vai ser do futuro, então tanto faz. São também carentes, mas eles querem mostrar que eles são durões, né? Então, assim, cada um vai lá e vai se sensibilizar com o público, com o perfil. Tem as moças que cuidam da casa, elas até falaram para a gente estava indo embora, então vocês ficaram aqui só um pouquinho para ver o que a gente passa todos os dias. Então, elas também têm uma carga emocional, né? Que a gente pode trabalhar, incentivar. Então, é bem legal. Eu acho que isso nos deixa atento para a realidade do nosso país, da nossa cidade. E mesmo que você não vá, ou acho que não sabe lidar com criança, ore por esse projeto, amém? Amém? Nós contamos com toda a igreja para que, de fato, Deus venha a ser glorificado por meio de cada vida ali e que, se possível, aquelas pessoas que estão lá sejam salvas. Até perguntaram do Alex, o Alex foi com a gente na primeira vez lá, perguntaram, cadê aquele de olho puxado e tal? Eu falei, mas tinha tantos, né? Aí lembraram do Alex. Então, assim, eles guardam, faz quanto tempo que a gente foi lá, né? Eles lembram de brincadeiras, eles lembram do que eles comeram, eles lembram de um monte de coisa. Então, a nossa ação marca a vida dessas pessoas. Da mesma forma, eles marcam a gente também, né? A gente, às vezes, não lembra um nome ou outro, mas a gente lembra do que ele fez, de como é que ele reage a determinada situação. Então, é muito legal, irmãos. Eu realmente fico muito grato a Deus por ter nos dado essa porta, por ter colocado pessoas para participar desse projeto, e eu creio que vem do coração de Deus. Todos estão convidados. E mesmo que você não queira prosseguir aí até o fim, né? Eu não sei, a gente não pretende ter um fim, a gente pretende ter uma equipe para ir revezando. Vai um dia lá ver como é que é, né? E depois você compartilha com os irmãos aí o que você sentiu. Amém? Bom, então, fizemos nossas ofertas, nós demos as boas-vindas a todos, né? E eu gostaria de entrar na nossa mensagem, irmãos. Essa mensagem, ela me dá assim, eu fico muito feliz de falar do Espírito Santo, porque eu me lembro que no primeiro retiro da Pão, a pastora Berlinda, pelo menos o que eu fui, né? Não sei se foi o primeiro da Pão, mas o primeiro que eu fui da Pão, ela falava sobre o Espírito Santo. E eu lembro que eu tinha muita curiosidade de saber a respeito do Espírito Santo, porque a gente fala do Pai, a gente fala de Jesus, e parece que umas igrejas, não sei, parece que tem um pouco de vergonha do Espírito Santo, né? Não pode falar tanto, é meio misterioso, é um negócio assim, não, tem que voltar para a Bíblia. O Espírito Santo é Deus. Então, nós vamos abordar nessa tarde sobre essa imprescindível dependência do Espírito Santo. E, na verdade, isso aqui é como se fosse assim, algo fundamental para a vida do cristão. Muitos cristãos têm carregado a vida cristã adiante com o seu próprio esforço, com a sua própria maneira de ser, e esquece que nós dependemos sempre da presença do Espírito Santo em nós. Nos foi dado esse Espírito, irmãos, e a igreja só existe por intermédio da ação e do poder dele na nossa vida. Então, eu espero que os corações hoje estejam abertos para ouvir essa mensagem, que a gente realmente venha absorver cada palavra e orar e ser sedento pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Bom, então que Deus abençoe essa mensagem. Eu gostaria de retomar um pouquinho um trecho que a gente viu na semana passada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei sim. 1 Coríntios 1, do 18 ao 31. Eu até grifei umas partes que enfatizam o que nós falamos, mas é muito importante relembrar.
Paulo estava falando que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, ou seja, para os que estão morrendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então veja que a mensagem está relacionada ao poder de Deus. E ele fala, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, quando nós pregamos, isso é um ato de loucura. As pessoas, como assim eu vou ser salvo crendo nessa mensagem? É algo que vem completamente da sabedoria de Deus e não baseada na sabedoria humana. E ele fala, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós tratamos sobre conhecer a Deus e a sua sabedoria, no caso, revelada em Cristo. E ele fala que é por iniciativa dele que nós estamos em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. E ele explica, isto é, o que é sabedoria de Deus para nós? Justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se tem algum motivo de nós nos gloriarmos, é no Senhor, porque a salvação vem dele, porque o poder vem dele, porque a sabedoria vem dele. E essa questão da justiça, da santidade e da redenção, ela traz um panorama completo sobre a nossa vida cristã. Porque quando você fala de justiça, você está falando de uma justiça que nos foi dada, tem uma palavra, né, que fala imputada. Ela veio sobre nós essa justiça. Não é uma justiça que procede dos nossos atos, da nossa bondade ou da nossa fidelidade a Deus, mas do próprio Jesus. E a justificação fala de algo que já aconteceu no passado, por meio do sacrifício de Cristo. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de um processo atual e contínuo, fala do presente. A santificação, ela é feita por meio do Espírito Santo. E, por último, a redenção, a salvação, quando nós nos encontrarmos com o Senhor de forma plena, e nós seremos o quê? Glorificados. O nosso corpo vai ser transformado. E aí nós vamos viver de uma forma maravilhosa, que todos têm curiosidade para saber como é, e nós vamos nos encontrar um dia, se Deus quiser, para experimentar isso, mas fala de algo futuro. Então veja que a salvação, a intervenção de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, ele age no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro, ou seja, na nossa vida como um todo. Esse panorama é muito importante para nós entrarmos nesse tema que nós queremos abordar hoje. Uma completa dependência do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para você, como se estivesse eu e você numa sala. Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Aí outra coisa, o que é essa experiência com o Espírito Santo? Porque nós ouvimos falar e até já tivemos algumas manifestações no nosso meio, mas não necessariamente isso transformou a sua vida. Então entenda que a manifestação do Espírito Santo, o poder, o agir dele na nossa vida, é algo contínuo, que vai nos aperfeiçoar e nos levar para ser mais parecido com Jesus. Isso é o principal, irmãos. Nós não estamos aqui para debater questão pentecostal, não pentecostal, se é rodopiar, se não é rodopiar, se é falar em línguas, se não é falar em línguas. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando da pessoa do próprio Deus, que é revelada pelo Espírito Santo e está atuando hoje na terra. Uma vez eu vi uma pregação sobre o Espírito Santo e ele perguntava assim, o que é mais interessante? Você ter um Jesus andando na terra, mas você tem que ir até Jerusalém para consultar ele, né? Tem que pegar um avião, parar em Jerusalém, procurar onde ele está, ir atrás das multidões e tentar passar pelas pessoas para chegar até Jesus, ou ter a presença do Espírito Santo, que se você estiver no Tibete, você vai falar com ele, se você estiver no Brasil, você vai falar com ele, se você for para a China, para os Estados Unidos, ele vai estar lá. Sabe por quê? Porque Jesus veio como homem, limitado num tempo, limitado no espaço e no seu corpo físico. Ele é Deus, mas veio de uma forma, ele mesmo, né, se limitou, ele se humilhou e veio em forma de homem. Mas o Espírito Santo ele está atuando hoje na igreja, de uma forma que ninguém consegue segurar. É como se fosse o vento, né? A gente não sabe de onde o vento vem nem para onde ele vai. Assim são os que são nascidos de Deus, aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que vivem conforme a palavra de Deus e tiveram uma nova vida, eles são guiados por Deus. Então o Espírito Santo ele está aí, irmãos, fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente não vê a obra na igreja, a gente não vê a obra na nossa casa, a gente não vê nem na nossa própria vida. Mas o Espírito Santo ele não está inativo. O Espírito Santo em todo momento, irmãos. Quando você está dormindo, ele está ativo. Quando você está pensando, ele está lá. Quando você está orando, ele está intercedendo por você. O Espírito Santo ele está presente em todo o tempo. E essa é a garantia de cada cristão. Isso é o que nos garante que nós estaremos lá, em pés, ou de joelhos, com certeza, diante do Cordeiro de Deus. Porque ele vai nos guiar nesse processo de santificação. Então, irmãos, o primeiro texto vai falar sobre ter essa dependência do Espírito Santo.
Mas para não destoar muito da nossa mensagem, eu peço atenção aqui, porque nós vamos falar um pouquinho ainda de Coríntios, 1 Coríntios 2, porque Paulo ele vai falar da importância do Espírito Santo na mensagem. Nós vimos que a mensagem ela não vem da sabedoria humana, ela vem do poder de Deus. E nesse trecho, Paulo vai continuar falando um pouquinho sobre isso, e nós vamos entender que o Espírito Santo, ele que promove essa fé por meio da loucura da pregação. Então, Paulo falou assim, eu mesmo, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. A minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora que importante, mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? Do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? E da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nesse comecinho, ele fala que a mensagem que ele está proclamando, e a que nós devemos proclamar, é que é Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da nossa vida. Jesus morreu no nosso lugar, ele foi crucificado. E ele fala que essa mensagem não é baseada nas palavras de sabedoria humana. Ele não vem aqui, por exemplo, pregar na igreja e trazer argumentos bonitos e belos para você ser convencido do Evangelho. Ele fala que na pregação dele, ela foi feita sendo baseada numa demonstração de poder do Espírito Santo. Nós vamos entender a ação do Espírito Santo mais para frente. Mas ele fala que isso aconteceu para que a fé daqueles irmãos que estavam ouvindo a mensagem estivesse sendo baseada no poder de Deus, não na sua própria sabedoria, não no seu argumento, não na forma como ele falava, mas o próprio Espírito convencendo cada coração daquela mensagem. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é a história do semeador que saiu a semear, ele vai lançando a semente, cada semente cai num terreno, alguns frutificam, outros não, ou alguns frutificam, mas não procedem, não dão continuidade à sua vida. Então o Espírito Santo ele vai atuando em cada coração. Mas a terra, como ela está, é importante também. Mas o fato é que quando ele pregava, era uma mensagem baseada no poder de Deus. Quando ele fala assim, olho nenhum viu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para nós, às vezes a gente acha que está falando para uma promessa para a nossa vida, não é? Eu vou ter um ótimo casamento, Deus vai me dar um carro, Deus vai fazer prosperar na minha caminhada financeira. Mas ele fala assim, que o que é aquilo que olho nenhum viu e nenhuma mente percebeu ou pensou? É a salvação em Cristo. É a gente ser salvo da ira de Deus, é a gente ser salvo dos nossos pecados, a gente ser salvo da mão de Satanás por meio de Cristo. Então ele fala que a mensagem dele, que consiste no poder de Deus, vai revelar Cristo. Ele fala, olho nenhum viu isso que Deus preparou para aqueles que o amam, porque Deus preparou a salvação. E ele até fala, se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor. Ou seja, o coração do homem é duro para entender a mensagem. Se nós estivermos sensibilizados com essa mensagem, permitir que o Espírito Santo ministre no nosso coração, a nossa vida começa a mudar.
A gente pega a Bíblia, a gente começa a ler, a gente começa a ter fome daquela palavra, ela vai nos alimentando, vai alimentando a nossa vida, e a gente vai se tornando mais forte, mais apto para vencer o pecado, mais apto para olhar para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Então, quando a gente vai falar sobre Espírito, nós estamos falando de uma ação sobrenatural de Deus sobre os seus filhos, sobre aqueles que Ele chamou. E esse mistério que estava oculto, que nos é revelado por meio da mensagem do Evangelho, é exatamente essa palavra de salvação. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo, irmãos, porque quem é que traduz essa mensagem para os nossos corações? É o Espírito Santo. Por exemplo, a gente não curte muito quando o culto é unificado, né? Fica muita gente, muito barulho, a mensagem é mais longa, porque quem está ouvindo em mandarim tenta ficar prestando atenção no que, por exemplo, o pastor está falando. Mas aí quando traduz, o tradutor está mal terminando, o pastor já falou outra frase, então os brasileiros começam a ficar meio atordoados, e de repente isso vai por meia hora, aí você já começa a cansar. Mas o Espírito Santo, ele faz exatamente isso. No mundo nós estamos recebendo várias mensagens, mas aqueles que são de Deus param e o Espírito Santo toca o coração e ele traduz a mensagem do Evangelho. Por exemplo, esse rapaz que eu falei, ele gosta de louvor. Legal, ele pode tocar sanfona, pode tocar bateria, pode tocar o que for. Mas o Espírito Santo ainda não tocou o coração dele. Ele ainda não teve um entendimento aberto para o Evangelho, porque ele vai falar de graça, vai falar de salvação, vai falar da misericórdia de Deus pela vida dele. Ele vai se sentir grato por ter recebido a salvação em Cristo, e a vida dele vai ser transformada. E assim deveria ser com cada um de nós. Porque o próprio Espírito de Deus traduz essa mensagem. Romanos 10:17 fala assim, ó, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem outra forma dessa palavra vir até nós, a não ser pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. E é essa mensagem que o Espírito Santo quer traduzir no nosso coração. Irmãos, infelizmente hoje, eu não sei se é cedo para tratar desse assunto no meio da mensagem, em algum momento eu ia falar sobre isso, mas infelizmente hoje a igreja parece que ignora a presença do Espírito Santo. Às vezes até a nossa postura de vir até o culto, a gente pensa assim, essa pregação é boa, essa pregação não é, esse pregador é mais eloquente, aquele pregador é mais engraçado, esse pregador é mais amoroso, aquele pregador fala bem, esse aqui é mais teológico, aquele lá é mais carismático. A gente categoriza quem está falando a mensagem. Mas a gente não para ouvir o Espírito Santo traduzindo essa mensagem para nós. Todo domingo, irmãos, quando a mensagem é anunciada aqui deste lugar, o Espírito Santo ele está querendo levar para cada coração algo muito especial, e isso tem a ver com a palavra de Deus. E eu vou um pouquinho mais além, irmãos. Muitas igrejas têm se perdido abordando temas que não são bíblicos. Eu já vi pregação que o cara fala um monte de questões psicológicas. É legal, mas não é uma consulta coletiva. A pregação, ela consiste no poder de Deus. Ela vai falar de Cristo que substituiu o pecador naquela cruz. Ele vai apontar para você e para mim como pecadores. A mensagem da cruz, ela traz uma ofensa para o homem. Por isso que nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Um coração que não é humilhado, irmãos, ele não consegue receber a salvação. E de repente o Espírito Santo vem, o que ele faz? A primeira coisa que o Espírito faz no coração de uma pessoa que está conhecendo a Deus, ele traz arrependimento. Você sente quebrantamento. Você sente assim, eu pisei na bola com Deus. Eu estou longe de Deus. Eu preciso do amor de Deus. Eu estou longe da graça de Deus. Eu não conheço Jesus. E você se lança a buscar o Senhor. Você se lança a buscar na palavra de Deus. Eu me lembro quando eu vim para Pão e eu estava num processo de cura na área emocional, a primeira coisa que eu fiz, até mesmo antes de vir para a igreja, eu comecei a buscar na palavra de Deus. Eu falo assim, Deus, se o Senhor existe, o Senhor tem que falar comigo. E eu lia a Bíblia e não fazia sentido, e lia os capítulos e tal. Mas o dia que Deus falou comigo, por meio das Escrituras, com certeza foi o Espírito Santo ministrando no meu coração. E o que ele falou foi exatamente aquilo que eu perguntava. Eu falava, Deus, por que o Senhor não responde para mim? Por que o Senhor não me ajuda? Vem um trecho de Isaías. A mão do Senhor não está encolhida para salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados impedem que ele ouça. Irmãos, quer uma resposta mais clara que isso? Um pregador poderia vir pregar de Gênesis e Apocalipse e eu não entender nada. Mas naquele momento que eu li a Bíblia, nossa, o Espírito Santo falou comigo. Então nós, irmãos, como povo de Deus, a gente precisa voltar para as Escrituras. A gente vai atrás de várias ferramentas para nos ajudar na caminhada.
A gente gosta, né? A gente tem aqui os grupos, as bandas, tal. A gente quer incluir mais jovens, a gente quer ter mais célula, a gente quer preparar os líderes, a gente incentiva os casais a estarem em encontro de casais, os jovens a estarem com os jovens. Tudo isso é um incentivo, mas não é isso que resolve a tua vida cristã. Porque se o Espírito Santo em nenhum momento falar no teu coração, talvez a gente ainda esteja morto nos nossos pecados. Mas aquele que nasce para Deus, ele se torna sensível à voz de Deus. E essa voz é traduzida pelo próprio Espírito. Por isso que é essa dependência, irmãos. A fé vem pelo ouvir a mensagem, essa mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando a palavra de Cristo ela é anunciada, a nossa fé começa a despertar. Não tem como a gente ser um moribundo, não tem como a gente ser o Walking Dead por aí. Porque aquilo impacta o nosso coração, a gente fala, Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu preciso crescer em fé. Senhor, eu quero alcançar mais. Deus, me leva a andar de uma forma que eu ainda não andei. A gente quer se entregar mais, a gente quer buscar algo mais. Não que Cristo não seja o suficiente, mas exatamente por Ele ser suficiente na nossa vida, nós queremos ir além, irmãos. Não só receber a salvação e ficar sentado, esperando chegar a volta de Jesus. Muitas igrejas pararam no tempo, porque elas celebram Cristo que está vivo, mas como se Ele não estivesse vivo. Várias mensagens que nós demos aqui, a ênfase que o pastor queria dar é essa. Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está à destra de Deus. Ele está ali, esperando chegar o dia que Ele vai voltar para buscar a igreja. Só que a igreja não é essa que está reunida aqui, mas essa igreja que foi humilhada na presença de Deus, que tem o coração quebrantado, que tem essa fé que vai sendo construída a cada momento com a palavra e que permite o Espírito Santo agir. Não é teoria, irmãos, é prática. Então, o Espírito Santo, nesse texto, ele fala que ele sonda todas as coisas. Sabe o que significa sondar todas as coisas? É examinar de forma profunda. Então, ele fala, o Espírito de Deus sabe tudo a respeito de Deus. Porque ele sonda tudo que tem a respeito e da concepção do que Deus é. E ele até dá o exemplo, né? Assim como o Espírito que está no homem. Quem sabe o que você fez hoje de manhã? Quem sabe o que você pensou hoje de manhã? O Espírito que está em você, que Deus te deu. Agora, se você não abrir sua boca e falar, ninguém vai saber. Mas você sabe. Então, é exatamente isso. O Espírito, ele sonda todas as coisas. Ele é profundo. Cara, eu não consigo entender um cristão que não consegue ver a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é assim, lógico, ele não vai chegar a invadir tua vida. Não é esses negócios, igual aqueles filmes de terror que vê um Espírito na pessoa fica possuída. Mas o Espírito, ele está ali tentando nos convencer. Ele está tentando tocar naquelas áreas que, não, agora eu não consigo, Deus, deixa para mais tarde. Aí passa 10 anos, não, Deus, ainda não, aguenta mais um pouquinho. Mas o Espírito Santo está querendo tratar cada aspecto da nossa vida. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que está presente. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está lado a lado conosco. E isso para a caminhada do cristão é maravilhoso, irmãos. Tem cristão que depende de outro cristão para caminhar. Tem cristão que depende de um líder. Tem cristão que depende de um pastor. E se ele falha, a responsabilidade é de quem? Do líder, do pastor, do fulano de tal, da minha mãe, do meu pai. Mas ele nunca entende que ele é o responsável pelo seu caminho diante de Deus. E que é o Espírito Santo que vai auxiliar ele no momento da dificuldade. Pensa aqui que cada cristão, se chegasse no seu quarto e colocasse diante de Deus e buscasse a presença do Espírito Santo, e ele fosse tocado pelo Espírito Santo, não seria muito mais diferente a nossa realidade? Não seria muito mais diferente a igreja brasileira, igual eles falam, que sei lá quantos % de evangélico tem no Brasil? Sinceramente, se olha o Brasil, é só notícia triste. Nós temos um representante aí no meio do futebol que ele se diz cristão, mas tudo parece que depõe contra. Não estou dizendo se ele fez ou se ele não fez, mas estou dizendo, não é um testemunho assim que os caras olham, como já foi de outros jogadores, falam, pô, esse cara é diferente. E ele levar uma coisa diferente, porque tem a nomenclatura, mas não tem essa profundidade. Quando você pensa em Espírito Santo, irmãos, tem que pensar em profundidade, porque ele sonda os nossos corações. Amém? E Paulo fala assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que a gente entenda as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Cara, Deus deu tanta coisa para a igreja. Deus deu tantas coisas para nós. E muitas vezes a gente não enxerga. Então, Ele nos deu do seu próprio Espírito para que a gente possa entender as coisas espirituais. Cara, Deus deu dom aos homens. Deus, Ele capacitou a igreja. Não agora. Não adianta a gente ficar aqui orando, Deus, manda o Pentecostes. O Pentecostes já veio lá atrás. Já aconteceu o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo já está atuando, irmãos. Ele já está atuando na igreja. E é isso que faz diferença para a nossa vida.
Olha esse trecho aqui de João. Eu mesmo, irmãos, Opa, peraí, esse aqui eu já li, né? João. Mas eu lhes afirmo, Jesus está falando, tá? Que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quem enviou o Espírito Santo? O próprio Jesus enviou o Espírito Santo. E quando ele vier, olha o papel do Espírito Santo, por isso que nós dependemos completamente dele. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui é bem explicativo, ele vai convencer o mundo do pecado, porque os homens não creem em Cristo. Da justiça, porque Jesus está indo para o Pai, e os discípulos já não veriam mais ele. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha que interessante isso, irmãos. No trecho que nós lemos em Coríntios, fala que Deus não nos deu um espírito do mundo, mas deu do seu próprio espírito, um espírito que procede de Deus, para que a gente entenda as coisas que Deus tem nos dado. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Sabe o que significa isso? Vocês ainda não estão prontos, mas vai chegar o momento que vocês vão entender todas as coisas. E quem nos ensina todas as coisas? A respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do poder de Deus. O Espírito de Deus. Então, nesse trecho fica muito claro o papel do Espírito Santo. E ele fala, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Cara, se tem algo que a gente não sabe a respeito de Jesus, para quem que a gente vai perguntar? Para o ministro? Para o líder de célula? Não, vai na fonte. Pergunta, Espírito Santo, como eu posso entender essa verdade? Espírito Santo, como esse trecho faz sentido para a minha vida hoje? E você começa a crescer e ser mais maduro. Porque Paulo fala que essas coisas nós só podemos tratar entre os que são maduros. Talvez aqui nesse momento dos discípulos, Jesus olhou e falou assim, ó, vocês ainda não podem suportar agora, porque vocês não têm estrutura. Você vai lá para a academia, põe o Lucas lá para fazer o mesmo supino que o Pedrão, você consegue? Você vai falar que sim, mas você não consegue. Olha lá, ele já assumiu, ele está humilde, o Espírito Santo está agindo. Ele fala, não consigo. Agora, você consegue fazer o supino que o Luquinhas faria? Ah, essa é fácil, né? Ou seja, você já chegou nesse nível. Então, para você chegar no nível do Pedrão, você tem que fazer o quê? Treinar, se preparar, crescer. É a mesma coisa, irmãos, nesse exemplo da Bíblia, da palavra de Deus, das coisas espirituais. E uma vez eu vi uma crítica, irmãos, sobre os pastores atuais. E eu recebi aquela crítica de uma forma positiva e construtiva. Porque o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, ele falou assim, estão dando os microfones para moleques pregarem nos púlpitos. Tipo, antigamente, cara, se você for perguntar, os pastores, eles eram experimentados, eram provados, eram homens de oração, eram homens que tinham uma firmeza, eram homens que não duvidavam da palavra de Deus, eles não diluíam o evangelho. Pode ver, pega aí o pai da Anaquã, essa turma mais antiga, eles eram fundamentais, o fundamento deles era a palavra de Deus. E hoje a gente vai lá, o cara põe um gelzinho, vem com uma roupa xadrez, não é festa junina, e ele acha que prega. E eu tomei aquela crítica para mim, falei, Deus, eu quero crescer, eu quero ser mais profundo. Porque pregar, a gente sempre brinca, pregar um texto é fácil, qualquer um vem aqui, lê e fala. Mas viver as verdades, andar com Deus, permitir que a sua vida seja inundada pelo Espírito Santo, é algo que é construído, irmãos. E muitas pessoas têm boa forma de falar, mas talvez não tenha consistência lá dentro. Então, naquilo que eu tenho falhado, eu tenho tentado buscar em Deus, e eu espero que cada um aqui busque em Deus, porque é o Espírito Santo que vai te dar essa maturidade. É o Espírito Santo que vai te preparar para a obra do Senhor. Você é uma pessoa importante no exército de Deus, mas Ele nunca vai dar uma espada para uma criança. Em contrapartida, lembrando da história de Davi, Davi estava preparado para enfrentar o Golias. Vocês já repararam nisso? E o que fizeram com ele? Toma essa armadura aí, Davi. Cara, o Davi botou a armadura, achou tudo estranho, não conseguia nem andar. Falou, não, tira essa porcaria de mim. Foi lá no rio, pegou 5 pedras. Eu não sei porque ele pegou 5, uma só já bastou, né? E pum, na testa do cara, o cara caiu. Venceu. Mas olha o coração do Davi. Ele era um guerreiro muito mais valente do que todo aquele exército de Israel. Mas ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele tinha um tempo de intimidade muito profundo.
E aí você vai falar o quê? Que quem venceu foi a armadura? Não foi a armadura. Então, irmãos, é isso que eu quero falar sobre o Espírito Santo. É Ele que nos dá essa consistência, essa firmeza. Eu fico pensando, muitas vezes é fácil a gente falar ou dar uma mensagem para quem está passando uma dificuldade, mas quando a dificuldade vem na nossa vida, quando é na nossa pele, cara, primeira coisa, não sei vocês, mas a primeira coisa eu dou uma murmuradinha assim, pô Deus, por quê? Já murmurei. Como pecador, eu já merecia ser fulminado na presença de Deus. Mas pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo, eu sou aceito na presença de Deus e o Espírito Santo me permite ter esse diálogo com o Pai e eu falo, Deus, por quê? E aí Deus fala, você ainda não entendeu nada, né? E Deus está no controle. E Deus é soberano, e Deus nos ama, e tudo que acontece, que parte de Deus é bom, mas para quem não tem maturidade, não enxerga isso em Deus. Isso você não vai aprender na escola dominical nem num culto, isso você vai aprender na sua vida diária com o Senhor. Eu não sei o que você vai passar na vida. E eu não esperava passar um monte de coisa que eu passei. Mas se nós não estamos em Cristo, se nós não recebemos a palavra, e aquela palavra for o nosso fundamento, quando vem a tempestade, quando vem o vento, tudo rui. Tudo cai, irmãos. Não importa a faculdade que você fez, não importa quanto você tem no banco, não importa. Se você não conhece Jesus, se você não anda lado a lado com o Senhor, se você não tem essa busca pelo Espírito Santo e essa completa dependência do Espírito Santo, não adianta. Uma hora ou outra, o vento vai vir, nós vamos balançar. É só a misericórdia de Deus para nos segurar, amém? Então, irmãos, deixa eu continuar esse trecho. Ele fala que tudo que ele ensinou vai ser passado para nós. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É do agrado do Espírito Santo revelar as coisas que são do Pai. Da mesma forma que Jesus vinha para os seus discípulos e falava assim, se você me vê, você vê o Pai, porque eu só falo e faço o que o Pai fala e faz. Jesus imitava o Pai, e o Espírito Santo vem ensinar exatamente aquilo que vem do Pai. Então, veja, está todo mundo trabalhando junto. E é o prazer de Deus se revelar para o homem. Mas, às vezes, a gente acha que Deus não quer se revelar para nós, a gente acha que Deus está longe. Então, nós que vamos na palavra de Deus, a gente sabe que aquela fonte, ela é infalível para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente busca uma coisa mais sensorial, uma coisa mais espiritual, mas não tem nada mais espiritual do que você pegar a sua Bíblia e ouvir o Espírito Santo falando com você. E é isso que eu quero incentivar, irmãos. Começa aqui, o cristianismo começa aqui, uma igreja saudável começa aqui. Cada cristão buscando ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Isso é muito importante, irmãos. Não tem uma fórmula para a igreja crescer, não tem uma fórmula para os jovens se tornarem mais santos, para os casais estarem unidos, para os mais novos buscarem um crescimento e para os mais velhos permanecerem firmes até que o Senhor o chame. É só esse o caminho. Ficar firme na palavra de Deus. Ela é a única fonte para a gente ouvir, de fato, esse ensino de uma forma confiável. Voltando um pouquinho naquela parte que ele fala de que nós temos que discernir as coisas espirituais por meio do Espírito, ele falou assim, que ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E ele sonda todas as coisas, de forma profunda e detalhada, como eu falei. E nós temos esse Espírito, irmãos, nos ensinando e nos guiando no caminho do Senhor. E eu quero lembrar de vocês um trecho muito importante da Bíblia, Atos 1. Jesus falou assim, Jesus estava comendo com os discípulos e deu uma ordem, ele falou, não saia de Jerusalém. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? E por que nós estamos falando desse trecho? Porque hoje, para quem não sabe, é o dia de Pentecostes. Hoje nós celebramos Pentecostes. A igreja nem fala mais do Espírito Santo, a gente nem sabe o que é Pentecostes. Passou o quê? 50 dias da festa de Páscoa, da ressurreição de Cristo, e exatamente se cumpriu as palavras de Jesus. Jesus falou assim, Jesus estava comendo com eles, e deu uma ordem, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o confins da terra. Ele pegou aqueles homens, simples homens, e falou assim, espera porque algo vai se cumprir. E vocês vão ver isso se cumprindo. Vai se cumprir na geração de vocês. E vocês vão por todo o mundo pregar o Evangelho. Ele deixou uma responsa enorme para aqueles 12 homens. E dentro deles tinha um traidor.
E, de repente, passado os dias, desde que Jesus ressuscitou, estava ali em Pentecostes, todos os judeus se voltaram para onde? Jerusalém. Por isso que Jesus falou, não saia de Jerusalém. Aguarde. E o que eles estavam fazendo? Orando. Os discípulos estavam orando, irmãos. E eu cansei de ler textos até do século XVIII, século XVII, de pastores falando que a igreja perdeu o apetite por oração. Então a gente fica lá, Senhor, manda o Pentecostes. Não vai vir Pentecostes, o Pentecostes já veio. Mas uma evidência real de que o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas, isso nós precisamos continuar clamando. E aqui eles falaram, estavam em oração, e de repente aconteceu algo sobrenatural. Aquela foi a primeira vez e a única vez necessária para o Espírito Santo vir e descer sobre os discípulos de Jesus, e a igreja começou ali. Essa é a nossa fonte, irmãos, essa é a nossa referência. Às vezes a gente olha uma igreja, tipo, sei lá, mais animada, um monte de jovem, pessoal pulando no louvor, aquele sonzão, aquelas músicas bonitas. A gente fala, eu queria que a minha igreja fosse assim. Mas a gente tem que olhar lá para Atos e falar, eu queria que a minha igreja fosse assim. Porque na pregação de Pedro, muitas pessoas se converteram. Porque o Espírito Santo tinha poder, e tem poder, mas naquele momento os corações foram tocados por esse poder, e todos eles se converteram por meio da pregação. Que nós falamos no começo, é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o objetivo de um cristão deveria ser assim, Senhor, eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Isso fala sobre santidade. Mas para que isso? Para você ser o melhor cara do mundo? Para você ser o cara mais puro? O mais bonitinho, o mais limpinho? Não. Mas para você fazer a missão de Deus. Eu fico pensando, imagina se você é um dos discípulos e você ouviu Jesus falando, fica lá e não sai. E de repente vocês estão lá em Jerusalém e falam, daqui a pouco já é Pentecostes, não aconteceu nada. Vamos orar mais um pouquinho aí, Sandrão. Aí os caras começaram a orar, veio o Espírito Santo. E aí, daquele dia em diante, irmão, você pode ver, mudou completamente, não só a vida dos 12, ou dos 11, né? Mas de todo aquele mundo antigo. E até chegar até nós, a mensagem. É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Então, isso é discernir as coisas espirituais. A gente depender do Espírito Santo. E entender que Ele vai nos ensinar. E nós vamos receber esse ensino para viver conforme as palavras de Cristo, para buscar essa santidade, uma vida separada do mundo, para poder fazer a missão de Deus. Eu vi uma coisa, eu concordo, irmãos. Nenhum cristão pode ser cheio do Espírito Santo se tiver a presença do pecado. Então a gente fica, às vezes, 50 anos da nossa vida lutando contra um pecado, enquanto que a gente poderia, de fato, viver no Espírito de uma outra forma. Então nós temos capacidade para vencer. Jesus nos deu a vitória sobre o pecado, mas nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos renunciar aos nossos desejos, às nossas paixões. Tem um trecho lá de Tito que fala sobre a graça. A graça nos ensina a renunciar às paixões, aos desejos desse mundo. E é dessa forma que nós vamos andar de santidade, irmãos. Não tem como uma igreja ficar ali orando para vir o Espírito Santo e o cara não entender que ele precisa se arrepender. É o primeiro passo. Depois disso, você começa a experimentar um crescimento na vida. É um processo de Deus na nossa vida. Então, nós dependemos do Espírito Santo. Aí eu faço a pergunta, por que nós estamos teimosos de andar dessa forma que Jesus nos ensinou? Por que a gente talvez se recusa e a gente anda de uma forma até diferente daquilo que Jesus ordenou? O que tem no nosso coração, irmãos, que nos impede de andar dessa forma? Por que a gente insiste também em fazer as coisas segundo o nosso entendimento, segundo a sabedoria humana, e a gente não busca essa fonte que está em Deus? Cara, Deus pode nos aconselhar em todo tempo. Deus pode trazer aquela paz que excede todo entendimento. Deus pode transformar o coração de um pecador. E a gente fala o que? Não, é muito difícil. Cara, difícil foi a gente se converter. Difícil é a gente se manter na presença de Deus, mas é a graça do Senhor sobre nós. E se Deus fez essa obra em nós, Ele não pode fazer na obra de outra pessoa? Então, entende, igreja? O Espírito Santo quer nos avivar, para viver para Ele, para fazer a obra dEle. E a promessa de Jesus foi que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Está nesse trecho aí, eu não estou mentindo. Tem gente que pega lá o trecho de João, né, falando tal, e fala realmente do batismo de fogo, e tem toda aquela questão falando sobre o juízo, mas aqui Jesus falou, vocês serão batizados com o Espírito Santo e receberão poder quando Ele descer sobre vocês. E eu digo, irmãos, não adianta orar pelo Pentecoste, ele já veio, o Espírito Santo já está na terra. Agora nós precisamos fazer o quê?
Como diz o trecho, não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito Santo, para viver essa vida diferente, para viver na dependência dele. E eu concluo essa parte, irmãos, falando que a obra na igreja, essa obra na igreja e da igreja, é completamente dependente do Espírito Santo. E ela é algo sobrenatural, irmãos. E Deus se agrada em participar desse processo com o seu povo. Amém? Uma parte mais prática, viver e andar no Espírito todos os dias. Não é uma fórmula, mas é algo que nos traz um exemplo na Bíblia. Lembra que eu falei, se nós quisermos andar em santidade, nós temos que renunciar à nossa paixão, renunciar à nossa carne. E aqui Paulo fala muito claramente, eu fui crucificado com Cristo. A mensagem dele, ele falou, eu não quero saber nada a não ser Cristo crucificado. E aqui ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Ele se identifica com Jesus. Ele entende que ele precisa morrer para vir a glória de Deus por meio da vida dele. E ele fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que convicção. Ele falou, eu abri mão da minha vida porque eu entendo que o próprio Cristo pode viver a minha vida. E essa vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa a motivação, irmãos. Não sou eu te convencendo a viver para Cristo, mas é você entender que Jesus te amou e que Jesus se entregou por você. É isso que vai transformar a sua vida. Você vai falar, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Irmão, seria maravilhoso se todo momento que nós entrássemos na presença de Deus, a gente reafirmasse esse desejo. Senhor, eu quero viver pela fé no Teu Filho, porque Ele se amou e se entregou por mim. É uma obra maravilhosa, irmãos. E isso aqui, sabe o que fala? Isso fala de coragem para se posicionar. Ele fala assim, essa vida eu não vou viver conforme o mundo, essa vida eu não vou viver segundo os meus padrões antigos, mas eu vou viver de acordo com a fé. Atos, irmãos, quando veio o Pentecostes, ele mostra a ousadia da igreja em avançar, a ousadia em receber o Espírito da verdade, para andar na verdade. E a gente sabe que aqueles que andam de acordo com o Evangelho serão perseguidos. Aqueles que andam segundo o Evangelho muitas vezes vão ser zombados. Mas nós estamos fazendo isso porque nós temos uma vida em Cristo. E essa ousadia representa, eu estou do lado de Cristo, eu não estou do lado dos homens. Isso é muito importante, irmãos. Em todo tempo na nossa vida, não importa se você está no primário, no ginásio, no colegial, na faculdade ou no trabalho, você sempre vai ser colocado, você está do lado dos homens ou do lado de Deus. Nas suas escolhas, nos seus posicionamentos diários, no seu pensamento, na forma de você agir, você sempre vai ser confrontado com isso. Porque a tendência é a gente andar segundo o mundo. A tendência é a gente fazer aquilo que funciona para o mundo, que traz resultado. Mas nem sempre isso agrada a Deus. Então, você ser cheio do Espírito, irmãos, não é só você falar em línguas, mas é você ter uma atitude semelhante à de Cristo. Porque Cristo está vivendo em você. E eu creio que, quando eu peguei esse trecho também, porque eu fiquei pensando, quem consegue proclamar essa palavra? Somente aqueles que realmente dependem do Espírito Santo. Você não consegue falar assim, eu fui crucificado com Cristo, e eu vivo pela fé nele, a não ser que o Espírito Santo esteja em você. A não ser que você realmente tenha deixado a sua vida no altar de Deus e permitiu que o Espírito Santo dominasse completamente a tua vida. Então, sem o Espírito, irmãos, ninguém vai conseguir conhecer Jesus. Sem o Espírito, ninguém consegue se posicionar em favor da verdade. Sem o Espírito de Deus, a gente não vence os pecados. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue avançar para fazer a obra de Deus. Cara, se Deus escrevesse assim, você vai nascer aqui você vai se converter, eu tenho tudo isso para você fazer na sua vida, para você experimentar. Se você lesse esse roteiro, provavelmente você não ia negar. Mas na nossa vida prática, a gente nega. A gente se recusa. Deus... Eu estava falando com o irmão, foi muito interessante. Ele falou que Deus tinha dado um sonho para ele, irmãos, em determinada área. E ele falou assim, eu não sei quando isso vai acontecer, não sei nem como, mas eu quero caminhar para isso, porque se Deus me falou, isso vai acontecer. Isso é convicção e fé. Mas às vezes Deus espera o quê? Um posicionamento. Eu fiquei pensando, irmãos, estava conversando com um amigo e ele estava meio na crise, porque ele está no campo missionário, e aí ele estava falando assim, cara, eu acho que eu já estou na hora de casar e tal, não sei o quê, e aqui está difícil, às vezes vem até umas missionárias americanas, tinha uma até que era bonita, mas não rolou nada e tal. Eu falei, cara, eu vou te falar a verdade, você tem que ter um posicionamento, porque chega uma idade que, de fato, você pode até, de repente, gostar de uma pessoa, gostar de outra, planejar a sua vida, mas chega um momento da sua vida, cara, que você tem que se posicionar. Tem muita gente que enrola para você chegar e
assumir um relacionamento porque não tem maturidade. Mas tem outras que talvez não tenham coragem de assumir essa maturidade, porque isso traz responsabilidade. Então eu falei para ele assim, nesse caso, eu acho que você tem que escolher, porque se você quer casar com alguém que está no Brasil, não adianta você ficar no campo missionário. Volta, resolve a sua vida, pede a direção de Deus, com convicção e fé, e o campo está aí, você vai continuar trabalhando, o negócio vai continuar, não é uma porta que vai fechar para sempre. Então é fé, irmãos. É muito mais cômodo ele ficar lá fazendo arroz com feijão que ele está fazendo. Entende? Nesse caso, irmãos, eu não estou falando que isso aqui é um princípio para todos, né? Mas, de repente, se você quiser ir para o campo missionário, nós estamos aqui para te enviar. Então, irmãos, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. O que ele está falando para nós? De que formas que nós temos que agir? Como nós devemos nos posicionar de acordo com a verdade? E aí, nisso eu faço uma pausa e pergunto, como é que está a sua fé? Porque a gente falou, a fé vem pelo ouvir a palavra. Se a nossa fé está meia boca, a gente nunca vai ouvir o Espírito Santo, cara, porque a gente, o que é o Espírito Santo? Eu falo de Jesus desde que eu nasci, nunca ouvi nada acontecer. Deus não atende minha oração, minha família continua igual, meu trabalho continua igual, a minha vida está igual, a sua vida está igual, porque você não se permitiu ser tomado pelo Espírito Santo. Você não se permitiu mergulhar na palavra de Deus e se posicionar conforme a palavra de Deus. Porque quando os discípulos experimentaram todas essas coisas, tudo mudou na vida deles. Esse é o exemplo da igreja que nós temos que seguir, a igreja de Atos. E ali você vê que foi uma coisa sobrenatural. Foi algo que o Espírito Santo fez. Cara, eu já cansei de ter o meu próprio esforço na obra de Deus. Eu já tentei abrir várias portas, já tentei seguir vários caminhos. E eu sempre paro, volto para trás e falo, Senhor, tá bom, agora eu vou te ouvir. O que o Senhor quer que eu faça? E aí as coisas acontecem. Então é simples, irmãos. Por isso que eu perguntei, como está a nossa fé? Eu não vou orar porque eu acho que Deus abençoa tudo que eu escolher. Tudo bem, mas isso não é bíblico. A gente vê o próprio Davi consultando Deus. Deus, devo atacar ou não devo? Não, não deve. Senhor, devo subir ou não? Não, não sobe. E Davi obedecia. É uma direção, irmãos. E aí lembra que a gente falou? Aqueles caras que não têm esse entendimento espiritual não vão entender as coisas do Espírito de Deus. Mas aqueles que são espirituais, eles entendem o que o Espírito Santo está ministrando. Outra pergunta, como é que tem sido a sua experiência diária com o Senhor? Como está a sua devoção pessoal com Deus? Porque, como eu falei, é legal a gente falar, não, a gente tem que se firmar na palavra, a palavra tem que guiar o cristão, tem que ser o nosso fundamento, mas a gente não lê a Bíblia. E, cara, hoje tem muita informação, a gente falou isso várias vezes em todos os cultos, você abre o YouTube, tem o John Piper, tem o Paul Washer, tem o pastor lá de Taiwan, de Taipei, da Nicarágua, tem pastor pra caramba, várias mensagens boas. E a nossa vida continua meia boca. Por quê? A gente continua no mesmo pecado. Por quê? A gente está ouvindo todo mundo, menos o Espírito Santo. E isso é a derrota da igreja. Eu chego a ser ousado e dizer que a igreja perde pela própria incompetência de ouvir Deus. Porque Deus deixou bem claro o que a gente precisa fazer. E isso é algo que Deus quer restaurar em nós, irmãos. Essa paixão de você ter o seu momento com o Senhor. Eu lembro que tinha momentos aqui, cara, que eu chegava do culto em casa, eu queria ler a Bíblia, eu queria ajoelhar na presença de Deus. Eu falo, cara, a gente vai ficando molengão, né? A gente acha que só porque conhece, fez teologia, fez isso, fez aquilo, a gente não precisa mais desse momento. Errado. É engano. Não, eu já estou 30 anos na igreja, já vi tantas pregações, já li de Gênesis e Apocalipse, eu estou beleza. Estou só esperando a entrada para o céu. Está errado. Nós estamos atrasando a obra de Deus. Porque a obra de Deus vai acontecer à medida que a gente se entregar para o Senhor. E por isso que eu perguntei, como está a sua fé, como está a sua devoção pessoal, como está o seu tempo com Deus. E aí você fala, mas eu não consigo. Tá bom, então, irmãos, toma esse versículo para você, que o Espírito Santo traduza ao seu coração. Ele falou, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vocês agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe quem vivia isso na prática? O Gálatas, a igreja lá de Gálatas. Eles receberam o Espírito, receberam a palavra de Deus, receberam a pregação, eles se converteram verdadeiramente, e de repente começaram a ser levados por outras coisas, e de repente Paulo falou, cara, vocês estão tentando pelo seu próprio esforço, vocês ignoraram o começo de vocês. Alguém te obrigava no começo a você vir para a igreja? Alguém te obrigava a visitar determinado grupo? Alguém te obrigava a ler tantos capítulos da Bíblia? Alguém te obrigava a entrar no quarto, pegar seu violão e cantar ao Senhor? Você fazia isso o quê? Espontaneamente. Porque o Espírito Santo trazia isso ao seu coração, esse desejo de buscar o Senhor. Teve um dia que foi muito engraçado, eu acho que eu acordei, e eu estava com vontade de falar para Deus que eu amava Ele.
Só que a minha mente ficava assim, cara, você não ama Deus, porque você faz isso, você faz isso, você faz isso, você devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo outro. Eu falei, não, eu só quero falar que eu amo o Pai. É um momento de intimidade minha com Deus. Eu sei que eu tenho essas falhas, eu sei que eu deveria talvez estar em outro nível, mas Deus, eu te amo. Cara, é um relacionamento. Deus não é um professor querendo te ensinar um monte de matéria, mas Ele quer te ensinar a andar com Ele. Que cada passo nosso, irmão, seja guiado pelo Espírito Santo, não pelo nosso esforço próprio. Esforço próprio é quando a gente põe nossa opinião. Esforço próprio é quando a gente quer que seja do nosso jeito. Esforço próprio é segundo a nossa mentalidade, segundo a nossa carnalidade. E isso não produz fruto. Então imagina cada um aqui, irmãos, falando assim, Deus, me guia. De um coração bem simples, bem sincero. Eu quero andar com o Senhor. Me ensina. Em vez de você ficar ensinando os outros, ficar debatendo o que é certo e o que é errado, juntos nós vamos crescendo na graça de Deus. Juntos nós vamos fazendo a obra de Deus. Cara, é algo maravilhoso. Não vou falar que não vai ter problemas, né? Porque a gente vê que até na igreja primitiva teve umas encrencas lá. O Barnabé que acompanhou o Paulo por muito tempo, chegou uma hora que eles também falaram, então vai para um canto, eu vou para o outro. Isso tudo por causa de um jovem. Mas um cara viu potencial, o outro achou que ele era um desperdício de tempo. Talvez na sua caminhada alguém vai te olhar e falar, meu, você é um desperdício de tempo. Mas talvez tenha alguém que vai falar, não, eu te amo, cara, eu quero andar com você. Talvez os dois que andavam juntos vão andar separados, vão brigar, não sei. Mas todos estavam vivendo para Deus. E no final das contas, a gente sabe que houve uma reconciliação. E todos cresceram e viveram para a glória de Deus. Então não fique parado no tempo, irmãos. Não tente fazer esse aperfeiçoamento por meio do seu esforço, mas dependa do Espírito Santo. Ele está ativo na sua vida e na minha vida. Tem um trecho, irmãos, que quando a gente fala de fruto, na verdade é o resultado da vida com Deus. E quando a gente deixa que o Espírito Santo conduza a nossa vida para a gente viver dessa forma que agrada o Pai, e a gente é orientado em todo o tempo pelo Espírito Santo, gera um fruto. E esse fruto, que é do Espírito, é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo fala, explicando para os Gálatas, que contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E ele faz o apelo, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muitas vezes a gente perde muitos anos da nossa vida, porque a gente não faz esse ponto que Paulo deixou bem claro. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Ou você atende àquilo que a sua carne demanda, ou você se entrega para o Espírito Santo. E isso é diário, irmãos. Talvez você caiu ontem, ok. Peça perdão, se arrependa. Se você tem o Espírito Santo para te ensinar, levanta e continua a sua caminhada. Não fique parado lá no passado, preso no passado. Mas também não vai caminhando como se você estivesse vitorioso. Caminhe na dependência de Deus. Caminhe na dependência do Espírito Santo. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Eu quero continuar dessa forma. Tinha até vezes, assim, quando eu era mais jovem, né? Eu tinha um grupo assim que a gente orava junto. Alguns irmãos aí que até hoje continuam junto na caminhada. Não tão junto quanto antes, porque antes a gente tinha mais tempo, né? Mas eu lembro que a gente falava, essa semana eu venci tal pecado. Aí na outra semana, de repente, ninguém se falava. Quando foi ver, todo mundo caiu no mesmo pecado, cada um ficou na sua, ninguém queria se expor, porque sabia que haveria uma cobrança. Mas a gente caminhava junto e orava um pelo outro. Em alguns momentos a gente pensava assim, cara, eu estou conseguindo. E quando a gente pensava, cara, eu estou conseguindo, era a hora que aparecia o precipício na nossa frente. Porque a gente fala, eu estou conseguindo. Mas a gente não se lançava em dependência de Deus. Então, santificação, irmãos, é dependência de Deus. Intimidade com Deus é intimidade com o Espírito Santo. E é Ele que nos dá a oportunidade de desfrutar dessa vida. Eu sei que tem muita coisa aí que ainda não está formada no meu coração como deveria. Mas a gente tem que ser igual Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando. Porque existe um prêmio, existe uma coroa que Cristo quer nos dar. Aliás, sobre coroa, né? Coroa, os sacerdotes, eles usavam uma coroa de ouro, e aquilo representava uma consagração. No Novo Testamento, coroa, ela era representada pelos louros, né? Tanto é que vem o nome da minha irmã, vem daí. Significa vitória. O cara vencia os Jogos Olímpicos lá, os Jogos Romanos, tal,
e ele recebia um louro, sabe aquela, igual dos deuses gregos que os caras põem? Aquilo representava assim, eu venci. Ou seja, eu ganhei de todo mundo, né? Eu ganhei os jogos, ganhei a Copa do Mundo da Alemanha. E, de repente, você vê em Cristo uma coroa de espinhos, uma coroa que trouxe sofrimento, que derramou sangue. E ele recebeu essa coroa de espinhos para que nós recebêssemos essa coroa de consagração, essa coroa de ouro puro, que nos traz santidade, e essa coroa de louro que nos dá vitória, por meio de Jesus. Então, olha quantas coisas Deus nos abençoou, irmãos. Nós não somos derrotados, nós não estamos humilhados pelo pecado. Nós temos um Senhor que está nos céus. Nós temos o Espírito Santo que está conosco aqui na terra. E Ele está nos ensinando a caminhar com Deus. Não desista da sua caminhada. Avance. Busque santidade, irmãos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu demorei para entender isso, eu ainda estou apanhando para entender, porque a gente não crucifica a nossa carne, a gente não crucifica a nossa vontade, e a gente muitas vezes é rebelde com Deus. E quando a gente vai ver, isso não dá em nada, não gera esses frutos. Então é melhor a gente parar e falar, Deus, cuida da minha vida. Enche esse lugar, enche a minha vida, enche a minha casa, enche o meu coração. E vai para a palavra de Deus e busca na fonte. E eu duvido que não vão ter pessoas transformadas no nosso meio. Eu duvido que não vão ter pessoas dependendo do Espírito Santo. Pessoas que estão amadurecendo no Senhor. Sabe como é a forma que nós somos santificados, irmãos? João 17:17, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. É dessa forma que nós vamos manter o nosso caminho puro diante do Senhor. Pela palavra de Deus, sendo traduzida pelo Espírito Santo para que a gente cresça nesse caminho de santidade, de dependência do Senhor. Amém? Bom, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com a igreja. Na verdade, tem muitos outros pontos, mas isso é o principal. E, por fim, se você quer ver a vontade de Deus acontecer na sua vida, primeiro viva para Deus. Pare de viver para você mesmo. Pare de viver para os planos que você fez. Você sabe o que é renúncia? É exatamente isso. Você pegar, escrever num papel, ó, essa é a minha vida perfeita, e você coloca no altar de Deus. Se não tiver a ver com a sua vontade, Senhor, pode queimar. Eu quero viver para Ti. Isso é um posicionamento. Isso é ousadia. Eu ia falar, foi isso que os discípulos fizeram em Atos. Na verdade, eles não fizeram esse ato, mas a atitude deles revelava isso. Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. E eles viveram maravilhas. E a igreja foi formada ali de uma forma muito bela, muito poderosa. E essa é a mesma igreja que nós vivemos hoje. Nós precisamos despertar. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Vamos declarar que o Santo Espírito é bem-vindo no nosso meio, amém?
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
neste lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela obra que foi feita em nós por meio de Cristo. Nós queremos agradecer, Deus, porque nessa tarde se encontram aqui vários remidos pelo teu sangue, várias pessoas que no passado estavam longe de ti, o Senhor aproximou, o teu sangue nos cobriu, nos purificou as injustiças, nos limpou, Senhor, do pecado, nos limpou, Deus, daquilo que poderia nos afastar de ti, Deus. E nós te louvamos por meio de Cristo. Nós louvamos pela presença do Espírito Santo nessa igreja, que é Ele que faz com que a obra de Cristo continue até hoje. É Ele que nos mostra a vontade do Pai, é Ele que traduz para nós cada palavra da verdade, as palavras de Jesus, as palavras que nos levam para a vida eterna. Nós te louvamos por isso, Deus. E nós clamamos para que o nosso coração não venha ser endurecido pelo engano do pecado. Nós oramos, Deus, para que essa geração aqui não se perca. Nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres, jovens, crianças, todos firmes do Senhor. Que todos nós possamos nos voltar para a Tua Palavra, possamos buscar o alimento sólido, Senhor. Que a gente possa abandonar as coisas de menino e caminhar, Deus, para a maturidade. Caminhar, Deus, para a vida adulta com o Senhor, conhecendo mais a Ti, se aprofundando no conhecimento de Cristo, nas nossas responsabilidades no reino. Que a gente possa crescer juntos, Deus, sendo guiados e orientados pelo Espírito Santo. E que a gente saia aqui dessa tarde com a consciência que nós realmente dependemos completamente do Espírito Santo para essa obra. Nós não podemos por nós mesmos. Nós somos pobres de espírito, Senhor. Nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de ser bom, a nossa capacidade de fazer o bem, se não fosse pelo Senhor em nós. Nós queremos morrer para nós mesmos, Senhor, e viver para Ti. Nós queremos andar com o Senhor, mas nós queremos ser cheios de Ti também, Senhor Jesus. Nós pedimos que o Espírito Santo venha de forma abundante sobre nós e que a nossa vida possa dar fruto, fruto que permaneça, fruto que glorifique o Pai, fruto que traga transformação. Afasta do nosso coração qualquer tipo de religiosidade. Afasta do nosso coração qualquer ensinamento que venha de sabedoria humana. Nós queremos andar sendo guiados por Ti, Pai, por meio do Espírito Santo. E nós Te louvamos por tudo isso que aconteceu, por tudo que o Senhor ainda está promovendo em nosso coração, e ao longo desses dias o Senhor vai nos fazer lembrar ao longo da semana. Faz com que o Teu povo, Senhor, volte a buscar com intensidade, que tenha um interesse pela Tua palavra, um interesse na busca pela santidade, em fazer coisas que Te agradam, Senhor. Não só coisas que nos levem a ser bem-sucedidos, mas coisas que agradem ao Pai. Que o Teu reino venha expandir por meio de nós. Que a Tua palavra venha ser pregada onde nós estivermos. Não importa se na escola, não importa se no trabalho, na faculdade. Nós queremos promover a Tua palavra, porque a fé vem por ouvir essa mensagem, e essa mensagem fala de um Cristo que morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua obra da salvação sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos incentivar uns aos outros a caminhar e viver no Espírito, amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero dar um aviso antes da gente encerrar. Desculpa. O pessoal do PowerPoint, o Atia mandou um PowerPoint, não? Não mandou? É o seguinte, dia 6 de julho nós vamos lá para Casa Conquista. Nós conseguimos fechar um ônibus já, glória a Deus, amém? Quantos estão animados aí para a Casa Conquista? O William está animado aí, já teve uma direção? Deus falou com você?
Bom, o nosso local de encontro vai ser aqui na Pão da Vida mesmo, e nós precisamos sair em ponto às 9. Não atrase, amém? Quem atrasar não entra no ônibus, a gente vai dar tchauzinho assim. Brincadeira, vai ter a misericórdia, mas não abusa muito da graça não. Então até às 9 nós vamos nos encontrar aqui. Caramba, nem reconheci o cabelo do cara ali, ó. Hã? Nós temos também a Cris, que está aqui conosco, né? Faz tempo que a Cris não vem. Dilei, Vivi, bem-vindos todos. Nós amamos vocês. Deixa eu fazer os avisos aqui, a gente dá um abraço neles, tá? O pessoal tá empolgado para abraçar vocês. Valeu! E nesse dia, ó, nós conseguimos fechar o valor. Nós não tínhamos o valor, mas agora nós temos. E não vai ser necessário levar o refrigerante, porque dentro desse custo de R$30 já vai estar o transporte, já vai estar a alimentação e também as bebidas. Olha que bênção. É bom, não é? Glória a Deus. Então, por R$30 nós vamos fazer essa saída. E os homens e as mulheres vão se separar assim que chegar lá. As mulheres vão para a casa feminina e nós vamos ficar com os homens na casa masculina. Nós vamos ter um período, as mulheres vão ter que organizar a parte. Nós vamos ter um período de louvor, um período de uma mensagem breve para incentivar eles. E depois nós teremos o almoço, que é onde nós iríamos compartilhar com eles. E à tarde ficaria livre para jogar futebol. Então, mulheres, por favor, se organizem para trazer uma mensagem. Eu não sei qual é o formato que vocês vão querer fazer lá, mas é tranquilo. Acho que é um grupo um pouco menor, deve ser mais fácil de trabalhar. E o nosso retorno está previsto para as 18h30. O Atia ficou de mandar um PowerPoint que tinha as informações mais detalhadas. E, aliás, falando no Atia, irmãos, ele foi passar um tempo com a Cris. A mãe da Cris foi fazer um exame de rotina e descobriu que tinha que botar um marca-passo. Então ela passou por uma cirurgia bem séria e a Cris, inclusive, não pôde vir por conta de acompanhar a mãe dela. Então o Atia foi ajudar elas lá. Vamos orar por ela, amém? No final do culto aqui. Lembre do pastor Shang também, né? Que ele está em casa, está se recuperando, é difícil ele ficar no meio de um monte de gente, né? Porque se um cara espirrar lá, para ele é complicado, ele está com a imunidade baixa, ele tem que se guardar. Vamos orar pela recuperação dele. E se você lembrar de mais alguém que tem passado alguma enfermidade, alguma dificuldade, coloque em oração também. Então esse é o aviso da Casa Conquista. As nossas doações vão ser feitas no dia 30 de junho, tá? Então já tem algumas doações lá, mas aguarde um pouquinho mais, traga no dia 30, nós vamos orar ao Senhor abençoando, depois a gente vai tentar dar uma separada e no sábado seguinte a gente já leva para não tumultuar aqui a pão. Então é isso. R$30 vocês vão pagar semana que vem, né? Pro Atia. Na verdade, o Atia ele tinha colocado até os dados bancários dele, porque ele vai pagar o ônibus e aí nós faríamos tipo um reembolso para ele. Então, cada um que está inscrito lá no grupo tem que fazer esse depósito para o Atia ou dar o dinheiro. Mas a gente vai passar isso pelo grupo lá, tá bom? Então, acho que é isso sobre a Casa Conquista, sobre as doações. E vamos fazer um tempo de oração rapidinho, só para essas pessoas que nós citamos aqui, a mãe da Cris, o pastor Shang, quem mais que... o tio Willy, que ele tá fazendo ainda hemodiálise, né? Então, orar pela... Parece que o médico já liberou ele uma vez por semana para estar lá com os moradores de rua. Ele está super feliz, mandou foto. Mas vamos orar por ele, amém, pela recuperação. Então, curve sua cabeça e vamos fazer uma entrega ao Senhor. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor todas essas pessoas, esses irmãos que estão enfermos. Oramos para que, de fato, o Senhor, o Teu poder venha repousar sobre cada um, trazendo cura, trazendo, Senhor, libertação de todo o mal-estar. Orando, Senhor, para que o Senhor realmente faça com que eles tenham ânimo nesse processo todo, que o Senhor ajude a mãe da Cris nessa pós-cirurgia, ajude o pastor Shang a melhorar a imunidade, que ele continue, Senhor, sendo um exemplo de fé, testemunhando o Teu poder e a Tua paz, que excede todo entendimento, que tenha atingido o coração dele, a família dele. Oramos por ele, oramos por fortalecimento, oramos por fé, Senhor, oramos para que o Senhor, de fato, derrame Tuas bênçãos sobre a vida dele. Oramos pelo tio Willy também, por todo o processo de hemodiálise, pelos rins dele. Nós queremos orar, Senhor, e pedir que o Senhor venha promover cura, que o Senhor venha restaurar e que ele venha continuar servindo na Tua obra com esse grande testemunho. Nós também queremos orar por todos que estão aqui, Senhor. Se há alguma enfermidade, por menor que seja, que o Seu sangue esteja cobrindo essa pessoa e venha trazer cura, Senhor. Vem trazer restauração. Vem, Senhor Jesus, fazer com que o Teu poder se manifeste hoje, nessa tarde, nessa igreja. E que a Sua
noiva esteja preparada para o dia que o Senhor voltar, Deus. E que até lá a gente possa experimentar muitos milagres, muita salvação, muito do pregar o Seu Evangelho por meio da nossa vida. Levanta cada um, Senhor, nós te pedimos, e nos enche com o Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, Deus abençoe. Quem não conhece, essa é a Cris, aquele é o Dilei, a Vivi. Vamos abraçá-los aí, dando uma boa recepção. O irmão que está do seu lado, você também pode abraçar, não precisa correr diretamente para eles. Amém? Deus abençoe.